Paz do Senhor, igreja. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui? Aleluia. Se você não está, se prepara, porque você vai sair daqui super feliz, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite. Amém? Nessa noite que ainda está meio de tarde, né? Mas é noite. Vamos nos colocar de pé, se você não puder se colocar de joelhos. Vamos dar início ao nosso culto. Último culto de novembro. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua presença. Deus, nós pedimos que esta noite o Senhor venha encontrar conosco, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra penetre os nossos corações e que estejamos, ó Pai, 100% inclinados para ouvir aquilo que o Teu Espírito tem a dizer para a nossa igreja. Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava, que através dele somos perdoados. Deus, que nesta noite o Senhor venha surpreender, ó Deus, cada vida aqui, não porque queremos ouvir, não para que venhamos ouvir aquilo que queremos, mas que venhamos receber do Senhor aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus, amém. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou discípulo do pastor William, da pastora Janete. Você que está nos visitando, é uma alegria incomensurável te receber aqui. E a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 19 de Salmos: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém? Antigamente era um costume muito bacana das igrejas de todos lerem numa só voz. Fica uma confusão, que são várias versões, né? Mas vamos ler juntos esse versículo tão maravilhoso do Salmo 19? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aleluias, até que foi parecido, né? Você que compreendeu e recebeu essa palavra de Deus, aplauda ao Senhor no seu lugar, aplauda com mais alegria, porque somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluias, a palavra está com louvor. Aleluia. Igreja, boa noite. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando
os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. É chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem disse que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Cante, igreja. Sobre tua igreja está. Mais uma vez. Filho, rocha, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, aplauda o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. O melhor lugar que existe é no Senhor. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Ele com todo amor. Amém, Jesus.
refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde meus sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu mais preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Este lugar é no Senhor. Adora Ele, igreja. Este lugar é no Senhor. Lugar perfeito. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aplauda Ele, exalte o nome dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos em espírito, te adoramos em verdade, ó Pai. Obrigada, Deus. Te agradecemos, Senhor.
mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. O meu razão, o caminho abriu, tudo consumado está. O meu razão, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Não, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, Senhor, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor. Exalte o nome dEle, adore a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus.
Malaquias capítulo 3, versículo 10, já é um versículo conhecido de todos, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, amém? Antes da gente ler, enquanto vocês encontram, gostaria de saber se tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe, seja bem-vindo também. Pela terceira já é de casa, né? Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Pode assentar, meus queridos. A gente vive num tempo de muitos escândalos, né? E a questão dos dízimos e das ofertas já é algo que é comum para todas as pessoas, mas as pessoas acabaram, por causa de tantos escândalos, tendo o dízimo, a oferta, como algo negativo, como algo pejorativo, como algo ruim, como uma forma de arrancar o dinheiro dos fiéis. Mas a gente sabe que a origem do dízimo, a vontade de Deus ao instituir o dízimo, é para que houvesse mantimento na casa do Senhor, ou seja, para a manutenção do templo. Nós temos contas para pagar. Como a pastora falou hoje de manhã, nós temos famílias que nós abençoamos com aluguel, com cesta básica, com vários tipos de ações sociais. Nós sustentamos missionários, né? Na Irlanda, na Espanha, temos uma igreja na Espanha que, graças a Deus, tem crescido. E tudo isso, gente, é com base e é através dos dízimos e das ofertas. Então, por que dizimar? Para a manutenção do templo do Senhor, para o pagamento do salário daquelas pessoas que se disponibilizaram a viver por conta da obra. E como diz a palavra de Deus, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, que é tão simples, né? É só por causa disso. É claro que tem coisas mais aprofundadas, mas basicamente é só por causa disso. Já é um motivo de nós contribuirmos. Mas como se não bastasse, Deus ainda traz uma promessa em cima disso. Se formos fiéis, se tivermos fé, e a palavra fidelidade tem a mesma origem da palavra fé, não é isso, pastor? Então fé, ela sempre anda junto de fidelidade. A gente vive num tempo que todo mundo tem fé. Até no funk está lá, fé em Deus, DJ. Eu estava numa célula que o cara do lado da minha célula falou assim: pastor, toda vez quando eu vou assaltar um banco, eu oro, peço a Deus ajuda e Deus me abençoa. Eu disse: rapaz, que Deus que é esse, né? Mas é a fé dele. Agora, que tipo de fé você tem? Pergunta para o irmão do seu lado, fala assim: que tipo de fé você tem? A fé genuína, a fé do tipo de Deus, a fé que nós precisamos ter, é aquela que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E essa fé envolve fidelidade. Não adianta nada você tatuar Jesus Cristo, você postar versículo, se você não é fiel àquilo que você crê. Fidelidade fala de obediência. Então, se você tem fé, se você é fiel a Deus, que você cumpra a palavra de Deus na integridade, e que você seja uma pessoa que dá manutenção, que contribui para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra, através dos dízimos e também das ofertas. E também, no nosso caso, de uma oferta alçada que nós temos aqui na nossa igreja, que é em prol da construção do nosso novo templo. Temos o Projeto 300, onde você pode contribuir com R$100, com R$150 por mês, para a construção de um grande templo. E não só um grande templo, nós não estamos interessados em grande templo, mas nós estamos interessados num lugar onde nós vamos colocar centenas, milhares de pessoas que irão entregar suas vidas para Jesus e, consequentemente, irão melhorar a nossa sociedade.
Porque uma pessoa que você ganha para Jesus, um jovem que você ganha para Jesus, uma pessoa que assenta do seu lado no templo, na igreja, é um ladrão a menos para roubar a sua casa, para roubar o seu carro, para cantar a sua esposa, seu marido. Então, gente, olha o bem-estar que a igreja, uma igreja séria, ela gera na sociedade. Que você possa colocar isso no seu coração e que você venha dizimar e contribuir com alegria no seu coração. Pode ficar à vontade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não Esperei chegar lá para ele orar. Aí, amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Criança é bom demais, né, gente? Oh, coisa boa. Eu não é, Roberto? Tem quantos filhos? Só 4? Tá bom. Eu vou, se Deus quiser, e a Gabi também, eu vou te vencer. Nessa aí eu vou te vencer, viu? Filho é bom demais, você cheirar. Ei, glória. Amém. Vamos orar? Senão eu empolgo. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de nós sermos contribuintes com o Teu reino aqui nessa terra. Ó Deus, que o Senhor coloque nos nossos corações a cada dia o desejo de contribuir. Ó Deus, porque a Tua palavra diz e é a mais verdadeira das verdades, que é muito melhor dar do que receber, ó Pai. Que nós venhamos sempre ter essa verdade, ó Deus, no nosso coração. Que nós venhamos ter, ó Deus, para doar, ter para ofertar, ganhar, ó Deus, para entregar, Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, eu te peço que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos discípulos, novas colocações, aumentos salariais. Ah, por que falar disso na igreja? Porque essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos ter dignidade, que venhamos prosperar, mas Deus, que em primeiro lugar, o nosso coração esteja no Senhor, que nós venhamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, para que as outras coisas sejam acrescentadas, que o Senhor venha, ó Deus, nesse novo ano que está chegando, fazer com que grandes coisas aconteçam, e que nesse último mês de 2018, o Senhor possa nos surpreender, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus, prospera o Teu povo, prospera esta igreja, prospera os nossos discípulos, que nada venha faltar nas nossas mesas, e que possamos ter, ó Deus, para contribuir, que possamos ter, ó Deus, para entregar para o nosso próximo e também na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de pé, vamos receber com bastante alegria o nosso pastor William, que vai trazer a palavra nessa noite. Aleluia! Paz do Senhor, irmãos. Eu sempre falo que pregar para gente bonita é muito fácil, né? É ou não é? Esse negócio pega, não pega? Bom, antes da gente ministrar a palavra, eu gostaria aqui de chamar o Vander e a Débora. Eles estão completando 23 anos de casados. Né, irmãos? Amém?
Eu perguntei ao Wander assim, Wander, quantos anos de casado? Pastor, 23 anos. É mesmo? Eu falei, ih, rapaz, 23 anos. E eu fiz o casamento deles, né? 23 anos atrás, né? Meu Deus do céu. Fiz noivado. Foi noivado também, Wander? Namoro, noivado, casamento, olha só. Vocês não sabem uma coisa que, quando eu fiz o casamento deles, não sei se vocês lembram, no dia da cerimônia eu tive uma cólica renal. Você sabe o que é ter uma cólica na hora da cerimônia? Mas eu suava horrores, você lembra? Fora uma goteira que tinha na... Choveu e choveu. Vou falar para vocês assim, Jesus, aquele dia eu fui provado, viu? Acho que Deus estava provando meu ministério. Mas assim, foi 23 anos atrás, meu Deus do céu, Queridos, quero parabenizar vocês, mano, que o Senhor continue abençoando, né? Esse dia tão importante na vida de vocês, né? Casamento, a gente acaba, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais cúmplices, né? É muito linda essa cumplicidade. O amor é a gente suportar uns outros, né? Nas fraquezas, todos nós temos as nossas falhas, mas o mais importante é entender que Deus, ele tem propósito no casamento, né? Então vamos aqui orar. Wander, se vocês quiserem ficar de joelhos, né? Se não tiver condição, tá não, né? Você só tem 23 anos, mas vocês estão tão jovens. Igreja, fique de pé. Vamos orar aqui para a vida deles, né? Graças a Deus, 23 anos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, queremos agradecer ao Senhor pela vida do Wander, da Débora. Senhor, por esse 23º ano, ó Deus, de vida de casados. Senhor, toma a vida deles. Nós clamamos pelo poder do Teu sangue sobre a vida deles. Renova os Teus servos em amor, em graça, com a presença do Espírito Santo. Dê-lhes saúde, Senhor, para que eles venham, Senhor, comemorar o dobro e até mais, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, que eles venham desfrutar do melhor do casamento, que o Senhor venha derramar um avivamento na vida deste casal, que eles venham desfrutar, Senhor, que eles venham ver, Senhor, a sua descendência, os seus netos e bisnetos para a glória do Teu nome, porque essa promessa pesa sobre a vida dos servos do Senhor. Nós profetizamos isso na vida deles, que eles venham, Senhor, desfrutar do melhor dessa terra e da Tua presença. Nós Te glorificamos e, como ministro do Evangelho, mais uma vez eu abençoo este casal, porque há 23 anos atrás, Senhor, estava eu ali, Senhor, ó Deus, abençoando os Teus servos, porque sobre eles, Senhor, pesa uma promessa na vida deles, pesa uma promessa do Senhor sobre eles, Senhor. Meu Deus, que eles venham, ó Deus, frutificar cada vez mais e desfrutar da Tua presença no lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem um casal também que está fazendo, ó, ele falou que é 30, a outra falou com 29, você resolve. É 30 ou é 29? Então vem cá, presbítero Carlos e a Miriam. Amém? Muito bem. Casal bonito, né? Aleluia. Vamos orar pelo presbítero Carlos, pela Miriam também, né? Esse aqui eu cheguei atrasado. Eles chegaram na igreja, já eram casados, né? Casadinho de pouco, não era? Não é isso? Muito bem. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui também, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Carlos e da Miriam. Este casal, Senhor,
abençoado, que tem também contribuído com a tua obra há anos, casal fiel também, Senhor. Nós te louvamos pela vida dos teus filhos, que eles venham desfrutar do melhor dessa terra também, como casal, que eles venham viver um avivamento no seu lar todos os dias. Senhor, eu te dou graça pela vida deles. Para mim é uma honra também abençoar este casal. Nós, como Igreja do Senhor, eu, como ministro do Evangelho, os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículo 11 até o 19. Hoje de manhã nós tivemos aí mais uma parte, né, do livro de Apocalipse, né? Quem não veio perdeu uma parte muito importante hoje, né? Nós estamos fazendo aí uma exposição do livro de Apocalipse, né? Estamos fazendo o estudo, né, partindo de uma interpretação do original, né, para o português. E Deus tem abençoado muito, está sendo muito bom, né? Quem ainda não sabe, né, ainda está tempo de você pegar a parte assim, muito importante do livro de Apocalipse. Tem muitas dúvidas, muitas coisas, né, que é importante você serem esclarecidas, né? Amém? Vamos lá. Todos acharam, hein? Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era desses que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, eu te dou glórias, louvores e honras, Senhor, por aquilo que tu és. Pedimos agora, Deus eterno, que teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, trazendo uma palavra rema em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Amados, o pastor Osmano estava pregando sobre esse texto, né? E Deus ministrou ao meu coração sobre esse tema, aproveitando aqui o texto para falar sobre esse tema. E Deus começou a ministrar na sexta-feira, quando o pastor Osmano estava falando sobre os leprosos, né? Sobre a questão de mergulhar, né? De obedecer a palavra do Senhor. Quando Naamã foi curado, né? O profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes, né, no Rio Jordão. E nós fizemos até um comentário que provavelmente no lugar onde se foi no deserto ali da Judéia, a água era barrenta, né? Nem todo lugar do Jordão é água limpa, né? Tem uma parte que vai do deserto da Judéia, onde é terra, então se chove um pouquinho, a água vai escorrendo e a água fica lamacenta, né? Então é uma prova, né? Que Deus usou ali, algo que Deus usou, né? As coisas frágeis, fracas, para envergonhar as sábias e as fortes. Ali foi um ato profético. A Bíblia toda é muito interessante. A gente tem que ler a Bíblia e trazê-la para a nossa realidade, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E a Bíblia fala muito sobre atos proféticos, né?
atos proféticos. Os mandamentos de Deus são atos proféticos. Quando você lê a Bíblia, é um ato profético. Quando você aplica a Bíblia na sua vida, é um ato profético. Então a Bíblia, embora para muitos é uma fonte de pesquisas, né, e até uma fonte teológica e religiosa, mas quando nós aplicamos, ela passa a ter poder quando nós despertamos para aplicá-la nas nossas vidas. Então, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, como tem uma música, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, né? O pastor Márcio até fala também, né? Pastor Antônio estava falando sobre que ele fala isso, né? Isso é ato profético. Quando você traz para a sua realidade a palavra de Deus, amém? Até mesmo que nós estudamos hoje de manhã que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No dia que o Senhor se revelou para Moisés, ele disse, eu sou, né? Então ele falou, eu sou, eu fui e serei eternamente, né? Então, significa que Deus é imutável, ele não muda. Então ele será aquilo que você precisa que ele seja, né? Então é o nome de Adonai, né? O Senhor lá, o tetragrama, né? Jeová traduz né? É ser, né? Ser, Deus é. Então não tem como traduzir o nome de Deus. Aí eles colocaram lá, né, as vogais para colocar Jeová, mas na verdade os judeus, quando eles não proclamam o nome de Deus, eles falam Adonai, o Senhor. Eles não falam, quando vai falar assim, quando está escrito tetragrama lá, Jeová, né? Aí eles, ou Yahweh, né? Também outros colocam aí, né? Yahweh. Depende muito do que se fala aqui. Não pronuncia o nome de Deus. Eles colocam Adonai, ou fala, né, o Senhor. Então eles não falam Jeová, eles não pronunciam por reverência o nome do Senhor, porque é um nome que não tem como traduzir. Ele somente diz que ele é, que ele sempre foi e sempre será. E ele pode ser aquilo que a gente precisa, de acordo com a nossa necessidade, ele pode ser o que nós precisamos que ele seja. Então está aí. E quando esse Adonai, né, ele se materializa, ele sai da realidade da realidade espiritual para entrar na realidade material, ele começa a mudar a nossa realidade espiritual. Isso, ou seja, Jesus. No princípio era o verbo era Deus, né? O verbo estava com Deus. Então Jesus, ele vem, né, ele entra na realidade da matéria para mudar a nossa história espiritual. Ele sai de uma realidade espiritual, entra na nossa realidade material para nos transportar para uma realidade espiritual. Então, a Bíblia é profética. Quando você proclama a palavra de Deus na sua vida, você ora em cima de um texto, você ora, você toma promessas, você toma posse das promessas. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos disso. E eu queria hoje, baseado nessa premissa, eu queria falar sobre esse tema gratidão. Gratidão. E quando nós começamos a agradecer a Deus, nós estamos dizendo que Ele já nos deu no mundo espiritual. Se porventura Ele não deu exatamente o que a gente está desejando, é porque Ele está projetando algo melhor para as nossas vidas. Nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se a minha filha, a Júlia, falar, papai, me dá um carro hoje, eu não vou, o carro é uma boa, né? Aí eu chego e dou o melhor carro para ela, mas ela não tem condições de dirigir, ela é menor de idade, não é? Então a mesma coisa, eu vou pegar uma luzinha, né? Uma luzinha está ali e vou dar a ela um Velotrol. Aí eu coloco a maluzinha ali, ela vai cair, vai machucar. Então não tem como, né, Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Amém? E uma coisa a gente precisa entender e confiar, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Agora, como se explica
Por que então que o apóstolo Paulo era tão fiel a Deus, Paulo e Barnabé, saindo para pregar o evangelho de Deus, eles estavam lá presos, sendo açoitados, né, com as costas em carne viva, e de repente eles louvavam a Deus? Por que com Deus tão bom encerrou um servo na cadeia? Mas na verdade é porque Deus já tinha dado algo muito mais valioso do que a liberdade, a salvação. A salvação. Eles tinham perdido o direito de ir e vir, porque estava pregando o evangelho e sofrendo, porque eles descobriram o segredo, o maior de todos os segredos, o segredo de viver eternamente. Eles descobriram isso. Amém? E eles, em gratidão, entoavam cântico de louvores a Deus em meio ao sofrimento. Vou te dizer uma coisa, eu já passei por muitas lutas. Esses dias mesmo eu estava aqui pensando, meu Deus, eu pagava 70 mil à igreja do Projeto 300, e aí, com essa crise, a arrecadação foi pela metade. Falei, e agora? Os que estavam comigo, muitos me abandonaram e me deixaram num barco, e a igreja é sustentada pelos fiéis, por homens e mulheres que têm Jesus no coração, que são comprometidos com a palavra, com a fidelidade, sabe o que é dar o dízimo, entende que o dízimo é bênção para a vida deles, entende que eles estão investindo no reino de Deus, estão investindo nas suas próprias vidas, e essas pessoas têm, eu conto com esses fiéis no Senhor, homens e mulheres que realmente tiveram encontro com Deus e que pensam na obra de Deus. E esses dias eu estava assim pensando, aí, meu Deus, como eu vou fazer para poder pagar essa prestação? Entendeu? Como que eu vou fazer? E aí de repente eu comecei a louvar a Deus. Estava engasgado, meu Deus, e agora? Porque, irmãos, muitos de vocês dormem. Chega em casa, vai dormir. Eu de repente eu acordo de madrugada pensando na cifra que eu estou devendo para o moço. Eu falei, Senhor misericórdia, o Senhor me coloca em cada uma. Né? Mas eu aprendi, sabe o que? Naquele momento eu louvava o Senhor, acordava assim, de madrugada, do nada, começava a orar e glorificava o nome do Senhor. Porque bem-aventurados sois vós quando sofreres por causa do meu nome. Então, o sofrimento que eu estou tendo é por uma causa, a causa do reino, não é minha. Não é minha. Entende? Então, queridos, gratidão é quando nós reconhecemos algo que Deus tem dado para nós. Talvez você tenha murmurado, você tenha sido infiel com Deus, é porque, por causa que você não tem visto isso ou isso, mas eu quero dizer que você está sendo ingrato com Deus, porque cada ar que você respira, cada dia que você levanta, é a graça de Deus, é uma oportunidade de melhora. Cada dia que você presencia, você está com saúde, é a graça de Deus sobre a sua vida. Para alguém que está já em estado terminal, cada dia para ele vale como um ano. É sinal da graça do Senhor. E a gente percebe que a presença de Deus é tão valiosa nos momentos do sofrimento. Você precisa firmar muito com Deus, buscar comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque no dia do sofrimento, essa comunhão, essa fé que você tem no Senhor é que vai te sustentar e que vai te levantar. É no sofrimento é que a gente vê a mão de Deus. É nos momentos difíceis é que você vê a mão do Senhor te amparando. Nunca murmure contra o Senhor. Nunca reclame da sua vida. Hoje você está sentado aqui, você está dando glória a Deus. Mas amanhã, ou nos finais dos seus dias, você vai glorificar a Deus por mais um dia vivido. Então aqui, Jesus indo para Jerusalém, ele passou no meio de Samaria e da Galileia, né? Então quando ele entrou numa aldeia, né? Saiu ao encontro dele 10 leprosos, né? Como os leprosos, eles eram, né, tipo de pessoa que não tinha, eles eram os excluídos da sociedade. Todo mundo tinha medo de ficar perto do leproso, porque o leproso cheirava mal, o leproso, ele
contagiava as pessoas com a sua doença, não é? Então, o leproso, ele não convivia com a família. Alguém descobria dentro da família que era leproso, então tinha as cidades dos leprosos, os locais dos leprosos. Geralmente eram em cavernas. Os leprosos ali ficavam ali, naqueles lugares escuros, escondidos, excluídos, né? E então eram pessoas que sofriam muito, pessoas que sentiam dores nos ossos, pessoas que viam parte da sua pele sendo arrancada, saindo, pessoas que perdiam a sensibilidade dos membros, pessoas que sofriam muito, pessoas que tinham desejo de aproximar das famílias, mas viam de longe. E esses leprosos, eles viram Jesus de longe. Olha só, de longe, eles viram que Jesus estava passando. Eles viram que Jesus era o único que teria poder para mudar a realidade deles. E aí, naquele momento, eles gritaram bem alto, né? Jesus, Jesus, mestre, ou rabi. Olha só, mestre, rabi, tem misericórdia, compadece-te da gente. Aí o Senhor, de longe, olha só, ao vê-los, disse-lhe Jesus. Eles estavam de longe gritando, e Jesus escutou, parou e olhou assim, aqueles 10 homens, todos eles, imagina a euforia deles gritando, não podendo chegar perto, e gritando, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e Jesus só falou assim para eles de longe, olha, procure o sacerdote, ide e mostrai a vossa pele para o sacerdote, porque pela lei os leprosos teriam que ir ao templo, mostrar o sacerdote, né, para quem recebia o milagre, e aí o sacerdote examinava e dava o veredito, estava curado, entende? E aí eles foram correndo, e aí que aconteceu que indo eles foram o quê? Purificados. A lepra me lembra algo, me faz lembrar de algo terrível na vida da humanidade, chamado pecado. A lepra separa as pessoas da família, da sociedade. O pecado separa o homem de Deus e da igreja. A lepra faz com que as pessoas percam a sensibilidade dos seus membros. O pecado faz com que a pessoa perde a sensibilidade das coisas espirituais. Ou seja, você vai acostumando, quando você está leproso espiritualmente, você vai começa a fazer uma coisinha errada aqui. Aí, Deus perdoa. Aí, amanhã você faz outra. Deus me perdoa também. Amanhã, isso aqui não tem nada a ver. Não, pequei hoje, Senhor me perdoa, perdoa. Aí amanhã você volta a fazer. Quando se assusta, você já não está mais incomodando. Já tornou-se natural. Você perde a sensibilidade da vida espiritual. Você perde a sensibilidade das coisas de Deus. Assim é o pecado. O pecado é igualzinho à lepra. Entende? A lepra, ela tem um mau cheiro. Um mau cheiro. O pecado, a mesma coisa. Eu me lembro de uma experiência de uma jovem, na minha ex-igreja, foi num acampamento de jovens. Uma jovem estava orando com os jovens, né? Era acampamento de jovens. E aí, de repente, essa jovem, ela foi arrebatada. Ela ficou em êxtase, caiu assim, esmoreceu. E, de repente, ela teve uma visão em que ela foi colocada, estava indo para o céu, o anjo falou assim, olha, você vai encontrar com Jesus, prepara-te. E aí ela, vendo aquilo, né, no êxtase, ela chegou num determinado local, antes dela entrar para um portão, um portal, ela não sabia muito explicar, tinha uma espécie de um prato, como se fosse uma balança, ela colocou ali, pesou aquilo, mas aí, debaixo dela tinha uma chama de fogo, ela falou, meu Deus, eu vou queimar toda aqui. E aí o anjo falou, não, mas você tem que ficar aqui. Ela subiu na plataforma,
como se fosse uma vasilha, né? Alguma coisa assim, e aquela chama aumentou. Quando ela olhou, dela saía um cheiro, saiu uma fumaça do corpo dela, e o anjo falou: essa fumaça é a sua vida que está sendo oferecida a Deus como incenso. Você só vai ver Jesus se o cheiro que sair do teu corpo for algo agradável a Deus, se a sua vida agradar a Deus. E aí ela viu aquilo e o cheiro dela foi agradável. Quando ela ia entrar, ela falou: agora você já pode entrar. Quando ela ia entrar, ela voltou, ela acordou, despertou, porque ela estava em êxtase. E aquilo ali foi muito impactante, porque o que o Senhor falou com ela é que a nossa vida é como uma oferta suave, como cheiro agradável a Deus. E lá em Apocalipse nós vamos ver que as orações dos santos, elas sobem com um aroma de incenso a Deus. João viu lá um incenso e falou que são as orações dos santos. Os anjos recolhem a nossa oração como incenso, e é elevado à medida que a gente ora a Deus. Entende? O que acontece quando a gente ora? É um simbolismo que Deus criou, uma forma que Deus criou para visualizar as realidades, né? A gente ora, e pela Bíblia, a nossa oração, ela sobe como uma fumaça diante de Deus, como incenso, e Deus, Ele respira aquilo. Então, irmãos, agora, quando a gente está no pecado, o que exala da nossa vida, o que Deus respira é o mau cheiro do pecado, ou seja, você corre daquilo que está mal cheiroso, você não consegue viver com aquilo, com algo, né, mal cheiroso, entendeu? Então, a lepra, ela apodrece o corpo, o pecado, o espírito. Entende? Então nós temos que entender isso, que as coisas de Deus é maravilhoso. E aqueles homens, eles começaram a gritar porque eles entendiam a realidade do corpo deles, eles entendiam a realidade que eles viviam, eles sabiam o que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo numa vida, eles tinham uma vida deplorável, eles estavam vivendo um estado de miséria muito grande. E aí, irmãos, e eles buscaram a Jesus. E no caminho, quando eles foram ao encontro de Jesus, ali, e eles clamaram. Clamaram. E Jesus falou só de longe: olha, vai lá e mostra para o sacerdote. Não está escrito na lei? A lei diz que tem que ir para o sacerdote. Então vai lá, obedeça a palavra e você vai ser curado. Irmãos, e aí eles voltaram. No meio do caminho, eles foram, mas no meio do caminho, um deles percebeu que foi o quê? Purificado. Olha só, um deles, né, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Voltou dando glória a Deus. Porque no caminho, naquela euforia, todos eles creram, não creram? Creram. Eles foram curados? Subentende-se, né, que eles foram curados. O texto mostra que eles foram curados. Porque Jesus, ele fala assim, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Então a gente entende que os 10, naquele momento da euforia, receberam a cura porque creram. Jesus falou: vai, e eles foram. É uma fé inocente. Não é uma fé baseada em ciência. Não é algo calculista, né? Não é algo que se calcula. Mas é a fé, uma esperança, essa fé inocente, essa fé simples, que a gente precisa ter sem questionar. Eles não questionaram como que ele vai fazer, eles simplesmente creram e tomaram posse da palavra. Eu tomo posse da palavra e agora eu vou na minha simplicidade de fé e recebo a cura. E foi isso que aconteceu. É o que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. Jesus me purificou da minha lepra, me libertou da lepra do pecado. Eu era distante de Deus, agora Jesus me aproximou dele. Quantos estão entendendo? Tem algum tipo de leproso aqui dentro hoje? Se você está leproso aqui, chegou o momento de você clamar. Sabe por que você percebe que você está leproso?
É quando você perde a sensibilidade da leitura da palavra. Quando você não tem vontade de orar. Quando você não tem vontade de ir ao culto. Quando você não tem aquele entusiasmo. Você peca, sabe que está pecando e não faz nada para mudar a sua realidade. Enquanto você está tentando é uma coisa. Você está reagindo. Mas tem gente que já conformou com a lepra e não sente mais a presença de Deus. O que faz já não atinge ele. Escuta a palavra e a palavra já não surte mais efeito porque está leproso, perdeu a sensibilidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está assim. A boa notícia é que se você clamar de fato e não conformar com o seu estado, ele vai te ouvir. E vai mudar a sua realidade. Entendeu? Aquele homem que voltou, ele voltou para glorificar a Deus e agradecer o que Deus fez com ele. E aquele homem então desfrutou da plenitude da cura, porque ele teve um ato de gratidão. Nós começamos a desfrutar da plenitude dos milagres de Deus quando a gente começa a desenvolver um relacionamento de gratidão com Deus. Muitas pessoas não usufruem da bênção completa em suas vidas porque não tem um espírito grato a Deus. Continua vivendo na lepra. Continua vivendo, ou se foi liberto, continua ainda vivendo como leprosos. Você fala, a palavra entra no ouvido e o quê? Sai no outro. Veja bem, a proporção de 10 para 1, né? De cada 10 pessoas que Deus realiza um milagre, né? Vamos colocar aqui no caso aqui, um volta para agradecer. De cada 10 pessoas que Deus realiza uma obra, um se converte de verdade. Entende? Nem todo mundo que você prega o evangelho, eles vão converter de fato. Nem todo mundo que é curado de câncer, que é curado disso, volta para agradecer. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás a Lília levou uma amiga, né, Lília? Lá para a igreja, é isso mesmo, não é? Tem muitos anos isso, né? Ela tinha câncer no cérebro, já estava tudo comprovado, não é isso? A Lília levou uma moça jovem, né, Lília? Novinha, 18 anos. E aí, você lembra, Lília? Foi você que foi com ela na frente? Acho que foi, né? E eu orei por ela. E a minha oração foi simples, não foi, Lília? Foi muito simples. Peguei, ungi, falei assim, filha, você tem fé para ser curada? O que ela falou, Lília? Eu tenho. Eu tenho. Então seja feito conforme a sua fé. E depois já tinha feito exames, aí fez um outro exame para poder ir para fora, não é isso? Ela ia para fora? Ela ia para os Estados Unidos fazer a cirurgia, então fez só um último exame, só para confirmar mesmo, né? O médico olhava para um lado, olhava para ela, não é isso? E a mulher, e a mocinha foi curada. Foi curada. Eu não posso falar que não tem milagre na nossa igreja, né? Quando o povo ora, né? Quando a igreja vai no monte, quando a igreja ora junto, jejua junto, quando fala assim, irmãos, vão no monte, vai todo mundo no monte, né? Quando a igreja está no fogo do Espírito, o Espírito opera. Não é o pastor que opera, não. É o Espírito. Mas tem lugar que o pastor não consegue fazer uma vírgula de milagre, sabe por quê? Porque o povo é incrédulo. Porque não é ambiente para o milagre. O ambiente não é propício porque as pessoas não estão na posição. As pessoas se comportam como esses 10 leprosos aqui, como esses 9, né? Que são ingratos. Então, Lília, foi interessante, né? Mas aí a gente pergunta, onde é que está ela, né, Lília? Não voltou, não foi? Não voltou. Aí. Olha aí. Então, houve comprovação, né? Os médicos assim sem explicação do que aconteceu. Agora, essa moça, nunca mais vimos, né, pastor Rômulo? Diz o pastor Rômulo aqui que o tumor era do tamanho de uma laranja na cabeça dela. Gente,
Mas também aquela época que estava no óleo, né? 3 dias dentro do quarto orando, jejuando. Mas assim, as coisas de Deus acontecem. Às vezes a bênção ela não atinge a sua plenitude por causa do coração. Nós somos demasiadamente mesquinhos com Deus. O nosso coração para as coisas de Deus é muito fechado. Nós queremos desfrutar do melhor de Deus, mas sem querer ter compromisso com Ele, sem voltar para agradecê-lo. Muitas vezes, espiritualmente, nós nos comportamos como aqueles 9 leprosos. Recebemos a cura, recebemos a libertação, mas não temos atitudes de voltar para os pés do Senhor. Não temos essa atitude. É muito mais cômodo eu seguir meu caminho, porque se eu voltar para os pés do Senhor, eu tenho que me comprometer, e às vezes eu não quero isso. Eu só quero Jesus até o momento em que não venha colocar em xeque os meus interesses. Se colocou em xeque os meus interesses, já não serve mais. Veja bem, Jesus falou assim, vá e apresenta o sacerdote. Ele deu uma ordem. E eles obedeceram a palavra do Senhor e obedeceram a palavra que estava registrada. Entenderam aí? Se você obedecer toda essa palavra que está registrada, vai, obedeça. Porque o milagre, ele vem logo após a obediência. Se você não obedecer, o milagre não chega na sua vida. Você pode até participar, mas se você não ter uma vida de gratidão, irmãos, Deus não quer que a gente venha obedecê-lo por força, por lei. Ele quer que a gente o obedeça por gratidão. Por gratidão, você está entendendo isso? Não adianta chegar aqui, o Senhor falou assim, ó, quem não me servir aqui, eu vou mandar fogo do céu, mandar o raio em cada um aqui desobedecer. O povo vai obedecer a Deus, mas com medo. Deus quer isso? Não quer. Ele quer o coração. Amém? Irmãos, um coração obediente, ele é uma fonte de sabedoria. Um coração obediente e ensinável, ele é uma fonte de sabedoria. E às vezes a gente não dá um passo maior na vida porque nos falta sabedoria. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. Não tem sabedoria para aplicar o que conhece. Não adianta eu conhecer tudo. Não adianta eu ser mestre da Bíblia se eu não tiver sabedoria para aplicar. Entende? Do ponto de vista que estou analisando as Escrituras. E aí, veja bem, um deles voltou e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Olha só, quer dizer que os outros eram judeus. Os próprios judeus não valorizaram o que Jesus tinha feito. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde... nós estávamos até conversando, eu e o pastor Léo hoje no gabinete, nós estávamos numa reunião, e nós estávamos falando das coisas que acontecem, da gama de informações que vem, e nós acostumamos tanto com esse imediatismo, tecnologia na palma da mão, e que nós somos cada vez mais imediatistas e consumistas, e queremos tudo assim, ó, na hora, para ontem, porque não dá para esperar. E com tantas novidades, a gente tem um desafio muito grande. A pergunta é, como ser relevante num tempo onde as coisas se renovam a cada minuto? A ideia é banalizar. A gente está vivendo na era da banalização das coisas. Eu tenho um iPhone 6,
daí a pouquinho eu tenho 7, daí a pouquinho já tenho 9. E o que eu tenho aqui, comprei ontem, já saiu outro. E aí você fica assim, esse aqui... Entende? Eu quero o melhor. E às vezes, irmãos, a gente vai perdendo os detalhes mais importantes da vida. Olha só, os homens estavam indo para o templo. De repente, um teve a felicidade de olhar e viu o milagre acontecendo enquanto ele estava. Ele nem chegou aí no sacerdote, ele voltou para agradecer a Jesus. Os outros ficaram talvez com vergonha de se comprometer com ele. Porque esse mestre aí não é o Messias, não. Eu tenho vergonha de proclamar com os meus lábios que ele é o Messias, que ele é profeta. Mas o samaritano, que não era ninguém na terra de Israel, os samaritanos, a subclasse, a subraça para os judeus, eles voltaram. Ele voltou e foi o único que agradeceu a Deus. Isso é gratidão. Queridos, precisamos pedir a Deus um coração mais agradecido. Por que às vezes a gente esfria com Deus? Eu nem sei se eu posso usar esse termo, né? Mas por que muitas vezes a pessoa está na igreja, daqui a pouquinho ela desaparece, desiste, desanima? Por quê? Na verdade, é porque já banalizou a presença do Senhor. Olha só, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Eu nunca vi um povo presenciar tanto a manifestação de Deus como aquele povo. O povo viu o Mar Vermelho sendo aberto, viu as pragas do Egito, viu carne, pão caindo do céu, viu codornizes e o povo desfrutou disso tudo, presenciou curas, viu Deus no cume do Monte Sinai com trovões e a voz do Senhor e o céu fumegando em cima do Sinai. E nuvens de fogo por cima do Sinai. E aquele povo ainda permaneceu com o coração duro. De 600 varões, 600 mil homens de guerra, sem contar mulheres e crianças. Mas vamos falar dos 600 mil homens preparados para a guerra, varões valorosos, que saíram do Egito com um sonho, com uma promessa. Apenas 2 entraram na terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. O restante sucumbiram, porque banalizaram a presença de Deus, tornaram-se leprosos espiritualmente. Portanto, não entraram na terra prometida. Então vocês viram aqui que a lepra, existe uma lepra espiritual. E as pessoas só vão se dar conta dela quando estiver no inferno. Hoje as pessoas fazem muitas coisas. Hoje as pessoas riem, brincam, como nos tempos de Noé. Casavam e davam casamento, brincavam, riam, até que veio o dilúvio. Hoje as pessoas estão aí, né? Ninguém dedica a Deus. São poucos os que são fervorosos, que se importam com isso. Você quer ver o sujeito ser fervoroso? Ele descobre que está com enfermidade terrível, aí ele busca a Deus rapidinho. Eu falo daquele que conhece a Deus. Eu já vi tantos aqui na igreja que entraram e falaram assim: ó, pastor, ora por mim, porque não sei o que, daí a pouquinho já desviou, já está no mundo. Que saber, uns morreram. Quantos jovens que eu dei conselhos e hoje estão debaixo da terra. Sabe por quê? Porque pagaram para ver. Pagaram para ver. Pessoas que eu conheci, que eu apertei a mão, não estão mais aqui. Pessoas novas. E fora o que vocês conhecem, né, gente? Fora o que vocês conhecem. Então, gente, a gratidão é o segredo de viver uma vida plena nessa terra. Está sofrendo? Glorifique a Deus. Porque poderia estar pior. Está sofrendo? Glorifique a Deus, porque poderia estar pior. Não fica murmurando da sua vida, não.
Um dia uma irmã estava, você já não estava aguentando mais, essa irmã sempre estava vindo com aquela cara emburrada. Irmã, o que foi? A igreja, quando é menorzinha, você observa mais as pessoas, né? Aí, o que foi, irmã? Pastor, não aguenta essa vida assim, assim. Irmã, a senhora está doente? Não, pastor, mas lá em casa é isso, lá em casa é assado. Se eu pedia fazer uma visita lá, eu peguei e falei assim, eu só vou se a senhora primeiro ir comigo lá no Mário Pena. Só falei assim. Todo mundo aqui conhece o Hospital Mário Pena, não conhece? Pelo menos de ouvir falar. Quantos já foram lá? Ainda tem o Mário Pena? Tem, né? Tem. Porque agora eu já fui muito lá no Luxemburgo. Mas quantas pessoas aqui já foram lá no Mário Pena? Olha aí. Então está na hora de você fazer uma visita lá para quem levar um folhetim lá. Você quer ver o lugar que você sai dando glória a Deus, é lá. Viu? Você está na luta, está na prova. Vai lá ver alguém fazendo a quimioterapia. Vai lá ver alguém que está mutilado. E que sai dali, Senhor, se o Senhor me curar, eu não preciso andar não, só prolongar mais. Se tem gente que você ora e fala, Senhor, eu quero só mais 15 dias de vida. Senhor, eu só quero ver o meu filho crescer. Me dá só mais um tempinho, Senhor. Tem gente lá falando, Senhor, eu quero mais um mês, eu quero mais um ano de vida. E aí, você vê que nessa hora é que a sua fé tem poder. Às vezes a gente só precisa de Deus. A gente só pensa que precisa de Deus nessa hora. Mas eu vou dizer uma coisa. Você precisa se preparar para ter um encontro com Deus. Precisa, queridos. É um discurso pessimista? Não, irmãos. Não. Morrer é viver também, né? Mas quando a gente está passando por momentos mais difíceis na vida, é o momento que você precisa da sua fé. Se você anda titubeando com a sua fé, quando você precisar dela, você não vai encontrar, porque você já perdeu. Amém? Muito bem. Então a gratidão. Aquele moço samaritano foi, glorificou o nome do Senhor, e Jesus então me perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Para encerrar eu te pergunto, onde você está? Aonde você está? Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Falou que o nome dela está aqui. Não tem jeito de ficar certo, hein, irmãos? Mas aonde está o seu coração? Está onde? Você está aqui, mas seu coração está onde? Traz o seu coração de volta para Jesus. Traga, vem correndo, a fim de que Deus te lave, te purifique dessa lepra espiritual. Se você está perdendo a sensibilidade das coisas espirituais, cuidado. Lute, resista, venha arrastando, mas venha. Arraste, mas ande. Não fica parado no mesmo lugar, não. Se aqueles homens tivessem conformado com a situação, eles estariam leprosos. Agora, um desfrutou da plenitude da cura, porque experimentou do perdão e da salvação. Não adianta a pessoa ser curada de qualquer outra coisa e perder a salvação. Não adianta Jesus vir aqui, você vem aqui hoje, você está passando por um problema, né? Qual que é o seu problema? Pastor, estou desempregado, eu quero fazer aqui uma campanha dentro da igreja, que eu quero receber a minha cura. Pastor, meu problema sério é na área sentimental. Ok, está passando uma luta na área sentimental. Você ora, recebe a cura. E Deus dá, viu, irmãos? O Deus que nós vivemos é um Deus que nós servimos, é um Deus que cura. Tá, te cura da enfermidade, te dá um varão, dá uma varinha. Não é? Te liberta de um sentimento, coloca um outro no seu coração. Resolvi minha situação. Tá, mas se você não volta, se você não tiver um coração grato,
a sua fé não te salva, né? Vá porque a tua fé te salvou. Você não vai viver essa experiência da fé que salva, melhor dizendo, né? Não é fé na fé, fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero te fazer essa pergunta hoje, para você meditar. Onde é que está o seu coração? Volta logo, volta para agradecer o Senhor, volta para os pés do Senhor, você que está afastado, você que está frio, você que está leproso, volta para os pés do Senhor. Está frio, volta para os pés do Senhor. O Senhor me purifica. Tenha uma vida grata a Deus, não murmure. Glorifique o nome do Senhor por todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Veja bem. O problema daqueles homens era a lepra. O que fez aqueles homens buscar Jesus foi a lepra. Agora não precisa falar para mim não precisa me responder não. O que te leva a buscar Jesus hoje? Qual que é o seu problema? Amém? Será que você tem problema em casa? Tem problema familiar? Tem problema sentimental? Será que você está com problema financeiro? Será que você está com problema de relacionamento? Qual que é o seu problema? Está com problema psicológico? Está vivendo algum tipo de enfermidade? Não é? Eu quero te dizer que Jesus tem poder para te curar. Amém? E eu gostaria hoje de orar a Deus para que essa lepra caia, essa lepra espiritual saia da sua vida, em nome de Jesus. E para aqueles que têm um outro tipo de problema, que o Senhor venha curar, amém? Curve a sua cabeça agora, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua mão no coração. Mão no coração significa a sede das nossas emoções, né? O centro da nossa vida, né, irmãos? É um ato profético. Peço ao Senhor agora, começa a orar. Fala, Senhor, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a orar, Senhor, toma minha vida no teu altar. Resolva este problema de desemprego. Resolva esse problema de enfermidade. Resolva esse problema, ó Deus, emocional. Esse problema sentimental. Esse problema de relacionamento conjugal. Esse problema de relacionamento familiar. Essa causa na justiça. Meu Deus, esse período de desemprego, de escassez na minha vida, resolva agora. Hoje eu coloco na tua presença, Deus, os problemas de cada um de nós aqui. É a tua igreja orando. Pode clamar ao Senhor em voz alta. Senhor, eu quero ouvir o seu clamor hoje. Faz um ato profético agora. Abra a tua boca agora, irmão. Abra a tua boca agora para o Senhor, cura. Se você não quer falar o que é, só fala, Deus, olha para mim, tem misericórdia da minha vida, cura-me desse problema. Senhor, sara a minha família, sara a minha casa, sara os meus filhos. Senhor, toma minha vida psicológica, minha vida sentimental. Senhor, cura de toda depressão, de toda opressão, de toda obra de feitiçaria, de maledicência, de inveja, de olho gordo, de palavra de maldição proferida contra a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do mal, toda obra de Satanás e seus demônios, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus eterno, que teu Espírito venha sobre nós neste momento e venha operar, ó Deus, como a chuva que rega uma seara. Senhor Deus Todo-Poderoso, e que dá vida a uma lavoura, Senhor, que restaura a natureza,
Venha sobre nós a tua chuva de cura, chuva de libertação, chuva de alegria, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que venha sobre nós uma chuva de oportunidades, Senhor, em nome de Jesus. Oportunidades de cura, de libertação, de restauração, oportunidades de emprego, oportunidade de reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas no teu altar. Eu te peço agora, Senhor, restaura as nossas vidas. Comece a clamar ao Senhor. Clame a Ele agora. Clame a Ele. Clame a Ele pelo seu casamento. Clame a Ele pelo seu relacionamento. Clame a Ele pela sua família. Clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recalabassuria de canta rabachai. Rebalabassuria de canta rabalabashabarala de canta rebacheba. Ó Deus de Israel, pedimos nesta hora, Senhor, abre as comportas do céu, Senhor, e faz chover neste lugar, Senhor. Abre as comportas dos céus, meu Deus, derrama sobre nós, ó Senhor, a unção do Teu Espírito, uma unção de cura, de libertação, Senhor, de reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, nosso corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura esta noite neste lugar. Em nome de Jesus, que haja restauração do Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, toma as crianças na tua presença. Sara as crianças. Em nome de Jesus, cura. Nós repreendemos toda perturbação, todo mal na vida das crianças, meu Pai. Pedimos agora em nome de Jesus, toma as nossas famílias, toma nossa casa no teu altar, Senhor. Nós entregamos ao Senhor e hoje pedimos, Filho de Davi, tem misericórdia. Pedimos agora, Senhor, nos purifica, Senhor, tem misericórdia das nossas famílias. Que haja restauração plena, total nas nossas vidas. Nós nos apresentamos diante do Senhor. E hoje nós estamos orando segundo a Tua palavra. Tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. E hoje estamos aqui, não é firmados na nossa palavra, mas na Tua palavra. Não é na nossa justiça, mas na Tua justiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quantos receberam, digam amém. Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Pastor Léo está com a palavra. Glória a Deus, amados. Palavra abençoada, né? Você possa guardar essa palavra no seu coração e colocá-la em prática, né? Porque senão não resulta em nada. Queridos, neste sábado, 7h30 da noite, a gente vai ter um teatro maravilhoso aqui na Rede Jovens. Qual que é o nome da peça mesmo? A Noiva. Todos estão convidados para um casamento especial que vai acontecer aqui no sábado, 7h30 da noite. É uma peça, gente, evangelística, que vai falar profundamente no nosso coração. Convide as pessoas, convide para esse casamento. A gente tem uma equipe aqui maravilhosa de teatro que sempre nos surpreende, então não deixe de vir não. Amém? Tem mais algum aviso? Terça-feira, né, tem a rede Despertai com empresários, empreendedores aqui na igreja, e eu acho que é isso mesmo. Amém, queridos? Os óleos? Ah, tá. Nós estamos arrecadando óleo usado. Gente, tudo vira dinheiro hoje em dia, né? Até óleo usado. Os adolescentes estão arrecadando. Se você conhece alguém que é dono de restaurante, que vai descartar esse óleo, né? Os adolescentes da igreja pegam esse óleo e vendem. E tem tirado aí 150, 120, 180 reais por mês para o Projeto 300 com esse óleo. Então, se cada um de nós alcançarmos pessoas para doar, a gente consegue uma quantia ainda maior e podemos dessa forma abençoar o projeto. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.
Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Ó Deus, que o Senhor desperte em nós essa gratidão, ó Pai. Que não venhamos servir ao Senhor por medo do inferno e nem por um simples interesse de ir para o céu, mas que venhamos, ó Pai, servir ao Senhor por gratidão, por tudo o que o Senhor nos fez naquela cruz, por tudo o que o Senhor tem nos feito, ó Deus. Queremos te agradecer pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Deus, temos milhões e milhares de motivos para agradecer ao Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos e que o Senhor coloque em nós, é um pedido para agradecer, que o Senhor coloque em nós esse sentimento, ó Deus, sentimento de gratidão, ó Pai, mesmo que ainda não tenhamos recebido aquilo que esperamos, que nós venhamos desde já sempre ter a atitude de gratidão nos nossos corações. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança aos nossos lares e que nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração, receba a bênção do Senhor. Que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Não saia sem cumprimentar pelo menos 25 irmãos. Que Deus possa te abençoar.